que está o texto que é base desta palavra de hoje, Lucas capítulo 10. Eu também vou procurar aqui na minha Bíblia, Lucas 10. A partir do verso 38. Eu nem me apresentei, não sei se todos me conhecem, mas meu nome é André. Alguns ficam me chamando de pastor André, mas ainda não sou pastor. Fiz o curso de teologia lá na minha família. Meu pai é pastor, meu irmão é pastor e eu quase pastor. Se você olhar a vontade do meu pai, já era pastor há muito tempo. Mas eu fui ao seminário, fiz o curso de teologia pelo Seminário Batista do Estado do Espírito Santo, terminei o curso e estou na dispensação do Senhor. Eu creio que Ele tem trabalhado na minha vida. E vim passear aqui na casa do Rafael e da Ana, com a minha família. Minha esposa está ali com o bebê, ele não está muito discreto, a gente já percebe ali no cantinho o bebê. E meu outro filho, Gustavo. Estamos muito felizes de estar com os amados irmãos. Vamos ler? Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar, assentado como estão. Lucas capítulo 10, história de Marta e Maria, a partir do verso 38, diz assim: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado só com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Durante esta palavra, eu escolhi algumas canções, como um sermão segmentado. Queria que os irmãos me ajudassem a cantar. Se os irmãos souberem também das canções, para que eu não fique aqui cantando sozinho, né? Deus me chamou mais para falar, não para cantar. Vamos então conversar. Não há nada melhor que o meu Deus. E a canção que eu havia mencionado, o refrão dela é assim: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. E nós começamos a ensaiar essa canção, e todas as vezes que mesmo nos ensaios nós estávamos declarando que não havia nada melhor do que a presença do Senhor, Deus estava quebrantando o meu coração de uma forma diferente. O dia que nós cantamos, e os jovens lá na frente, e os homens sempre atrás, naquela formação clássica dos conjuntos batistas, e eu lá atrás, a alegria não cabia no meu peito, vontade de saltar, porque é uma verdade muito profunda. E isso tem me feito refletir, inclusive a revalidar alguns conceitos que tenho aprendido lá na minha casa, na igreja, com o Senhor Jesus desde pequeno, porque eu sei com toda a minha força que não há nada melhor que o Deus que servimos. E a história que nós lemos, esse texto me lembra de descanso. E eu quero dizer para os irmãos por quê. Se nós formos mergulhar na história dos evangelhos, vamos perceber que Jesus, ele estava voltando para Jerusalém, porque estava prestes a acontecer a festa dos tabernáculos. Se voltarmos um pouco no livro de Lucas, veremos que Jesus vinha de uma grande cruzada, liderando uma grande cruzada. Os discípulos foram de 2 a 2 e percorreram toda a Galileia, e eu acredito que toda aquela intensificação da pregação do Evangelho deve ter trazido um cansaço. E a história vai dizer no capítulo 10 que Jesus agora vai para a vila de Betânia, que ficava perto de Jerusalém, que era uma cidade muito grande, que atraía todos os fiéis. E agora ele vai para aquela vila, talvez um pequeno distrito, e ele vai para a casa de Marta.
E a minha ideia é que ele vai para ali descansar. Todas as vezes que, na minha infância, eu ouvi pregações acerca desse texto de Marta e Maria, todos os pregadores, inclusive as minhas próprias reflexões, me levavam a constatar que Maria, inclusive de acordo com o próprio texto, havia escolhido a melhor parte. E ela passa a ser um modelo de como nós, cristãos, devíamos também nos comportar, escolher a melhor parte. E Marta sempre ficava em segundo plano. Mas hoje eu quero desafiar os amados irmãos a encontrarmos em Marta também alguns valores que nós devemos observar. E, na verdade, a minha pretensão é que você consiga perceber que há um pouco de Marta e Maria em todos nós. E que se nós encontrarmos esse equilíbrio, é uma marca de que o reino de Deus está sendo validado nas nossas vidas. E para que comecemos, nós vamos falar um pouco sobre esse Deus, que não há nada melhor do que meu Deus, na visão de Marta. Marta era uma mulher proativa. Talvez você que é mulher vai começar a se identificar. Obrigado. Quando eu começo a ler a história, eu percebo que a Marta, que é descrita aqui por Lucas, ela era proativa. Isso quer dizer que ela se dispunha para o serviço. E quando eu olho para o texto, eu imagino que ninguém precisava mandar Marta fazer determinada tarefa. Ela já se dispunha para fazer. Ela gostava de trabalhar. Ela assumia as responsabilidades. E provavelmente, muitos teólogos concordam que Marta, ela era a irmã mais velha. Alguns dizem que talvez ela fosse uma viúva. E ela era a dona da casa. E quando nós olhamos para o texto, quando ele nasceu lá na cultura judaica, embora eu não seja muito formado em cultura lá do judaísmo, alguns aspectos são fáceis de nós percebermos, porque inclusive hoje, quando as notícias são vindas de Israel, nós vamos perceber isso. Para a cultura daquele povo era um dever e grande honra, no caso de Jesus, receber o estrangeiro. O estrangeiro que batia a minha porta, eu deveria recebê-lo, independente da minha condição emocional, da minha condição financeira. Era culturalmente necessário que eu repartisse o que eu havia de melhor, inclusive o teto. E ali estava um visitante muito ilustre, Jesus. Ele chega e a impressão que eu tenho da primeira leitura que faço, eu não sei quando Jesus conheceu Marta, Maria e Lázaro, eu não sei. Mas quando Lucas começa a descrever essa história, ele vai dizer que certa mulher chamada Marta, e a gente entende, de acordo com o texto, que Jesus poderia passear por toda a aldeia, por toda a vila, poderia achar um espaço em qualquer casa, mas é a casa de Marta que ele vai ficar. É como se ela dissesse: o Senhor vai ficar na minha casa, eu vou abrir a minha porta para que o Senhor venha para cá. E uma coisa admirável é porque ele chega de repente, não havia meios eletrônicos para avisar que ele estava chegando, ele não chega sozinho. O texto vai dizer que ele chegou com os seus discípulos, e se nós entendermos que os discípulos eram os 12, estavam ali pelo menos 13 homens, cansados e famintos, de repente numa casa para serem recebidos. E quando nós olhamos para o comportamento de Marta, a maneira como ela recebe Jesus, a porta que ela abre para que Jesus pudesse chegar, é na minha casa que o Senhor vai ficar, o Senhor tem lugar na minha casa, o Senhor pode entrar. E de repente, lá na sala da casa de Marta estava Jesus, os 12 discípulos, provavelmente Lázaro, todos eles conversando sobre a festa dos tabernáculos, quem sabe, sobre a maneira como as pessoas estavam recebendo o evangelho em toda a Galileia, e ela, como uma boa anfitriã, estava lá na área de serviço, lá na cozinha, preparando tudo para que Jesus ficasse confortável. Lucas não dá muitos detalhes de como foi esse contato, mas nós começamos a viajar. E eu penso que talvez você, como Marta, tivesse feito a mesma coisa. Quem de nós, quando vamos receber uma visita, não aprontamos antes a casa?
não caprichamos nas refeições. Às vezes preparamos até uma sobremesa. Há reparos na nossa casa que a gente nunca faz, mas quando a visita chega é preciso reparar. Talvez aquela torneira não está funcionando direito. E eu imagino que esse comportamento que em nós existe, de receber bem, de tratar bem, de receber a visita com todas as honras, e no caso de um homem chamado o Nazareno, o Galileu, que veio para minha casa e eu sei que Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele andou curando, Ele liberta pessoas possuídas pelo demônio, Ele age sobrenaturalmente, Ele fez milagres e agora esse homem está na minha casa, Ele é meu amigo, está sentado na minha sala, eu vou recebê-lo com tudo que eu tenho de melhor. E eu imagino que talvez nós fizéssemos a mesma coisa, limpar a casa, escolher a melhor refeição, perceber se está tudo certo. E, irmãos, quando eu começo a pensar nesse perfil de mulher, nesse perfil de crente, eu me lembro muito do trabalho da igreja local. Quantas pessoas estão na casa do Pai, entregando o seu melhor para Deus, assim como Marta, pessoas proativas, liderança, cumprindo as suas responsabilidades, mesmo quando exaustas. Quantas vezes sobrecarregados de trabalho, porque às vezes o meu irmão não tem feito aquilo que ele deveria fazer, e toda aquela circunstância agora está sob minha responsabilidade, e quantas pessoas têm trabalhado exaustas, cansadas, sacrificando o seu tempo, sua rotina, para que o trabalho do reino não seja prejudicado. Porque convenhamos que para cada Marta que tem trabalhado, há sempre uma Maria sentada ouvindo. E aqui eu não estou falando que é errado ouvir, mas eu estou admirado com a presença e a disponibilidade de alguém que se preocupa em deixar o trabalho organizado, bem feito. Nós precisamos aprender com isso, nós não podemos ignorar. O problema é quando nós nos preocupamos apenas com o trabalho. E na minha visão foi aqui que Marta começou a deslizar e ela começou a perder a melhor parte. Focada no trabalho, focada nas coisas institucionais, Marta deixou de perceber que havia uma melhor parte e ela estava abrindo mão, sem se dar conta de algo que poderia a nutrir para toda a sua vida. Às vezes, nós estamos encarregados dos nossos trabalhos enquanto igreja fazendo a mesma coisa. Nós preparamos a festa, a programação, está tudo enfeitado, a liturgia está pronta, os grupos estão ensaiados, mas falta relacionamento. Nós escolhemos os hinos, escolhemos as leituras, os grupos estão preparados para cantar, mas nós não nos detivemos em oração, nós não gastamos tempo ajoelhados com o Cristo que adoramos. E queridos, há um grande perigo quando nós começamos a preocuparmos demasiadamente com o trabalho e esquecemos da outra parte. E eu gostaria de contar uma pequena história para os irmãos. Há muito tempo, uma parte da juventude da primeira igreja batista de Vitória, eles foram para Mantenópolis fazer um retiro de carnaval. Cansados dos retiros da grande cidade, da agitação, eles entraram em contato com a nossa igreja e nós arrumamos um colégio e eles vieram para Mantenópolis e ficaram ali fazendo a programação do retiro. E eles haviam programado algumas oficinas. Todos os jovens eram divididos nas oficinas e nós também, igreja que estávamos recebendo, estávamos ali juntamente com eles e participamos. E uma dessas oficinas, ministrada por uma psicóloga, que era membro da igreja lá, da PIB de Vitória, ela ia falar sobre os desafios do jovem nessa sociedade moderna. Isso há quase 20 anos. E eu estava lá para ouvir. E no primeiro dia, nós participamos de diversas dinâmicas, refletimos na palavra de Deus, reafirmamos o nosso compromisso e estávamos ansiosos, aguardando o segundo dia do retiro
para a conclusão daquela formação. E uma coisa que marcou a minha vida para sempre, eu falo disso em várias mensagens, eu preciso me policiar para não falar de novo, onde eu já falei. Mas chegou a hora daquela oficina e ela chegou mais cabisbaixa e falou: antes de começarmos, eu preciso pedir perdão para todos vocês. E aquilo já causou um certo espanto em todos nós. E ela começou a falar sobre isso que eu tenho falado com os irmãos. E ela disse, resumidamente assim: desde que eles me chamaram para fazer parte desse momento, eu tenho estudado, eu tenho me preparado, inclusive academicamente, revisto conceitos da psicologia, e eu fiz o meu melhor. E eu estou tão preocupada com o trabalho de Deus, que eu me esqueci do Deus do trabalho. E quando eu fui para casa, durante essa madrugada, o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu percebi que, apesar de ter todo o material preparado, de estar tecnicamente preparada para conversar com vocês, eu falhei, porque eu não me preocupei com Deus do trabalho. Em outras palavras, ela estava dizendo que ela havia feito uma preparação talvez excelente, não sei se de acordo com o seu critério, se você estivesse lá, mas havia saído tudo conforme ela havia planejado, talvez se superado, mas havia falhado em momentos de relacionamento com Deus. Momentos de oração, de orar pelas pessoas que estarão na minha oficina, de orar pela viagem, de orar por esse retiro, abençoar essa juventude. Eu quero ser um instrumento, eu quero ir além. E uma vez agora que ela havia percebido essa falta, ela estava ali pedindo perdão para todos nós, porque primeiro ela já havia pedido perdão para Deus. E nós aprendemos que o trabalho de Deus, ele não é mais importante de que o Deus do trabalho. E eu não sei se você consegue perceber essa diferença, mas a diferença é justamente na prioridade que nós temos com o nosso Deus, na maneira como nós nos relacionamos. O trabalho que fazemos muitas vezes, ele é fácil de fazer. Nós nos dedicamos, geralmente nós nos encaixamos no nosso talento, nas nossas afinidades, mas há uma parte que não acontece, como vimos hoje aqui na ministração da EBD, porque o reino de Deus, em primeiro lugar, na lição que estudamos hoje pela manhã, ele é sobrenatural. Há coisas que acontecem e elas são movidas exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, e quem não se relaciona não tem Espírito Santo para mostrar. Ele não consegue se relacionar com as pessoas. Então, há várias situações que precisam mover num plano diferente. E às vezes não acontece, porque estamos tão preocupados com o trabalho de Deus, que o Deus do trabalho não está presente nas nossas ações. E a história diz que quando Jesus estava sentado ali, naquela sala, com Lázaro, provavelmente os seus discípulos, Marta estava demais atarefada e preocupada com as coisas, e ela se sente incomodada, constrangida, diminuída, porque percebe que quando olhar para sua casa, talvez estivesse trabalhando demais, a sua irmã, que deveria desempenhar talvez papel igual, estava lá na sala, junto dos homens, ouvindo de Jesus, e ela incomodada, chega perto de Jesus e vai dizer: Senhor, o Senhor não vê que Maria está aí sentada ouvindo? O Senhor pode pedir que ela não me deixe só? Talvez ela estivesse dizendo: o papel da mulher não é ficar sentada aí. Nós precisamos cuidar de toda a indumentária, nós precisamos cuidar do serviço. O Senhor pode dizer para que ela não me deixe só? E Jesus agora vai começar a trabalhar um pouquinho na vida de Marta. Isso me lembra uma canção. Uma canção que falou muito comigo quando ela foi lançada, porque ela fala de prioridade. E eu gostaria de cantar um trecho dessa canção com os irmãos. Se você sabe cantar, pode cantar comigo. Diz assim: Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier.
Podes contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra para você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só para mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Irmãos, já chorei muito ouvindo esta canção. E ela pode parecer que ela não é cristocêntrica, porque ela fala muito do homem, mas a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo, por volta, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer em certa altura de que vocês devem me buscar em primeiro lugar, e as outras coisas eu vou acrescentar. Buscar-me-eis com todo o seu coração, e as demais coisas eu vou acrescentar. Em Mateus 28, lá nos últimos versículos, Jesus prestes a subir e deixar os discípulos só. O Espírito Santo ainda não havia descido na vida dos discípulos. Ele vai dizer, olha, eu estarei com vocês por todo sempre, até a consumação do século. Jesus estava dizendo que se aqueles discípulos continuassem na presença dele, fazendo o trabalho que eles haviam sido instruídos, eles não estariam só. O Espírito Santo em pouco tempo estaria com eles. E eles aprenderam que eles deveriam buscar ao Senhor em primeiro lugar. E todas as outras coisas seriam acrescentadas. Era uma lição de prioridade. Jesus estava dizendo para Marta que ela precisava rever as suas prioridades. O trabalho era muito importante. Cuidar da alimentação era muito importante. Aquilo que ela estava fazendo não poderia ser diminuído, mas havia algo que ela deveria prestar atenção. Então, em primeiro lugar, irmãos, quando nós falamos que não há nada melhor na visão de Marta, nós percebemos que ela era uma mulher disposta para trabalhar, mas em algum momento da sua caminhada, ela se perdeu e deixou de observar as prioridades da vida com Cristo. E em segundo lugar, eu também gostaria de, para terminar, analisar com os irmãos um pouquinho da vida de Maria nessa história. Em Lucas capítulo 10, 41 e 42, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Diz assim, e o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E antes de falar de Maria, nós precisamos encerrar um pouco sobre Marta. Se havia algo de bom nessa história, pontuado sobre a vida de Marta, a preocupação apenas com o trabalho foi ressaltada por Jesus. Jesus havia percebido que ela estava ansiosa, fadigada, e parece que é uma história real. Para nós também no século 21, nossa sociedade é preocupada, é fadigada, nós vemos estressados, cansados, deprimidos. Parece um texto muito, muito atual. Dizem que uma das grandes demandas da nossa sociedade é vencer os aspectos ligados à ansiedade e às preocupações desnecessárias. E Jesus percebeu que ela estava preocupada demais. Ele vai dizer, olha, apenas uma coisa basta. Eu entendo que talvez Marta estava disposta a preparar um grande banquete. Jesus estava dizendo, olha, apenas uma coisa basta. Talvez Jesus estivesse antecipando o que ele falaria mais tarde. Olha, eu vou ficar com vocês pouco tempo. Então venham aproveitar o tempo que vocês estão comigo. Não gaste o tempo com tantas preparações. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Apenas uma coisa basta. E Jesus estava tentando ensinar essa lição para Marta. E onde estava Maria? Maria estava com a melhor parte, aos pés de Jesus.
E uma coisa eu acho engraçada, eu não sei se é a palavra adequada, mas uma mulher, ela não poderia ficar lá na sala, junto com homens, discutindo, principalmente sobre os assuntos da Bíblia, sobre os assuntos da lei, como eu acho que eles estavam conversando. E a Bíblia fala que Maria estava ajoelhada aos pés de Jesus, ou aos pés de Jesus. Como será que ela chegou lá? E eu imagino que no primeiro momento, Jesus entrou, Lázaro, os discípulos, e talvez Maria tivesse começado lá na cozinha com Marta, carregando uma vasilha para cá, preocupando com alguma coisa, mas ouvindo uma voz tão doce, irresistível. E ela, isso não está escrito aqui, irmãos, eu estou conjecturando. E a minha ideia é que ela foi aproximando da porta para ouvir melhor o que aquele homem falava, e que era tão irresistível. E ela foi chegando, até que ela estava aos pés de Jesus. Talvez ninguém houvesse percebido aquela situação, até Marta chegar lá da porta e dizer: Senhor, eu estou aqui preocupada com tantas coisas, a minha irmã sentada aos seus pés, mande que ela venha me ajudar. Eu imagino que talvez nessa hora todos os homens devem ter olhado para Maria, Jesus. Talvez Lázaro pensou: como foi que ela chegou aqui tão de repente? Meus irmãos, mas Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, e eu entendo que era inevitável para ela. Ela estava apaixonada pelo Mestre, pelo tom daquela voz, pelos seus ensinamentos, pelas palavras, e ela não poderia resistir. Não havia outro lugar em que ela deveria estar, senão ali, aos pés de Jesus. E quando eu paro para pensar no poder das palavras de Jesus, como ele falava, a mensagem, o poder do seu discurso, eu me lembro de uma história, e eu queria fazer um paralelo com essa história que eu tenho contado com vocês. Eu me lembro do Divino Companheiro do Caminho. Os irmãos conhecem esse hino? Podem cantar comigo um trecho dele? A história dos 2 discípulos a caminho de Emaús, voltando entristecidos de Jerusalém. Jesus encontra aqueles discípulos, e essa canção é inspirada nesse trecho. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos ler essa história? Lucas 24. Lucas 24. A partir do verso 27. A história diz que Jesus havia morrido na cruz. Uma grande tristeza assolou toda Jerusalém. Esse texto diz que havia 2 discípulos, não pertencentes aos 12 discípulos, mas 2 seguidores, entristecidos, voltando talvez para casa em Emaús, um povoado distante, cerca de algumas horas de Jerusalém. E Jesus vai aparecer para esses 2 discípulos de forma sobrenatural. E o final, e como essa história se deu, eu quero ler com os irmãos. Lucas 24, a partir do verso 27. Os discípulos no caminho de Emaús. A história diz que Jesus vinha andando, os 2 discípulos estavam andando. Jesus aparece para aqueles discípulos e pergunta por que eles estavam tão entristecidos. E eles vão dizer: o Senhor não sabe o que está acontecendo na nossa região? O Senhor não sabe as últimas notícias de Jerusalém? Eu imagino que Jesus, sabedor de todas as coisas, deve ter se calado, se conteve. E eles disseram: o nosso mestre morreu, foi pendurado numa cruz.
E a nossa esperança se esgotou, porque embora Jesus já vinha alertando aquele povo que era preciso morrer na cruz, que ele morreria, mas ele ressuscitaria, parece que eles não compreenderam a profundidade desse evangelho, e com a morte de Jesus eles estavam completamente despedaçados. E Jesus, depois de ouvir a tristeza ressaltada nos olhos e nas palavras daqueles 2 discípulos, o texto diz que aconteceu o seguinte, verso 27. E começou por Moisés e todos os profetas, e Jesus explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. E eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. E então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11 discípulos que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Queridos, quando eu olho para a vida de Maria, eu lembro dessa história. Talvez houvesse tarefas para fazer, mas agora tudo o que ela queria era Jesus e a sua presença. Eu fico pensando o que foi que Jesus falou com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Foi uma conversa longa, irmãos. A Bíblia diz que ele começou lá por Moisés, e passando por todos os profetas, Jesus começou a explicar o processo da salvação e como ele aconteceria. E já chegava ao fim do dia, quando eles chegavam num ponto em que deveriam se dividir, e aqueles 2 discípulos, encantados com o discurso do mestre, falam: Senhor, não vá embora, já é tarde, fica, vamos conversar mais um pouco. E havia algo nas palavras de Jesus que nenhum outro homem poderia imitar, e era essa mesma beleza que cativou o coração de Maria. Ela estava rendida aos pés daquele cujas palavras eram tão doces, tão cativantes, tão profundas, e elas não poderiam fazer outra coisa. Deixa tudo para depois, agora só Jesus. Talvez você já passou por momentos assim, algumas histórias com Cristo, e eu sei de 2, talvez você pode se reconhecer em algumas delas. Quem nunca, quando foi limpar a casa, por exemplo, as mulheres, os homens que gostam de ajudar e que pegam um trabalho para fazer, coloca lá um hino para tocar, e de repente o trabalho da casa fica todo comprometido, porque a presença do Espírito Santo na casa é de tal forma, tão profunda, que nós nos rendemos a Ele, e o trabalho fica para depois. Certa vez ouvi a história de um vaqueiro lá no distrito do lugar onde moro, que como todos os dias, chegou no fim da madrugada, naquele curral, ligou o seu radinho, começou a ouvir alguns hinos enquanto preparava para ordenhar as vacas, e de repente ele começou a chorar, impactado pela glória e pela presença do Senhor ali naquele curral. E quando chegou o caminhão que pegava o leite lá na beirada da fazenda, não havia leite para pegar, porque ele estava lá no curral chorando, se reconciliando com Cristo das canções. Quantas vezes, irmãos, nós estamos ouvindo o Senhor e Ele fala conosco, porque Ele é mais importante do que as outras demandas. E o meu discurso agora não é que nós devemos ser irresponsáveis e deixar as coisas por fazer,
Mas quantas vezes os nossos planos são interrompidos, porque como aconteceu com aquele vaqueiro que havia pretendido amanhecer o seu dia e fazer o seu trabalho para tirar leite, mas Deus já havia marcado na agenda um encontro diferente. Naquela madrugada, Deus iria falar com ele de uma forma como nunca havia falado. E nós? Quanto tempo temos gastado com o Senhor? Se em Marta nós podemos nos espelhar no trabalho, no empenho, nas responsabilidades, em Maria nós aprendemos que precisamos amar quem primeiro nos amou e dar-lhe toda a atenção devida. E eu quero terminar esta palavra dizendo para os irmãos algo que eu tenho tentado deixar no meu coração de forma intencional, de maneira que eu não me esqueça. Nós somos a igreja de Jesus. Hoje na IBD nós estávamos falando disso, sobre o reino. E esta parte da igreja, a Igreja Batista Filadélfia, já nos seus 35 anos de organização eclesiástica, todos nós precisamos continuar envolvidos com o reino de Deus, com responsabilidade, mas com prioridade. O trabalho não vem antes do relacionamento, mas os dois são essenciais e se completam. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber que Deus tem contado conosco para o trabalho que realizamos aqui na igreja, para além da igreja, mas Ele tem nos chamado antes para que nós nos relacionemos com Ele. Porque nós precisamos estar instrumentalizados pelo Espírito Santo. Precisamos ter os nossos talentos desenvolvidos para frutificar. E isso só acontece quando você se relaciona. E eu tenho certeza que nós sabemos o que é se relacionar com o Pai. É gastar tempo de qualidade com a leitura da palavra de Deus. Tempo de qualidade na oração. E tempo de qualidade no envolvimento com a palavra de Deus. E o meu desejo para esta amada igreja é que haja o melhor de Marta e de Maria em nós. Que nós sejamos um povo dispostos a trabalhar, mas que também estejamos dispostos a nos relacionarmos com Deus, porque é Ele quem vai dirigir o trabalho dos nossos corações. Vamos orar? Quero orar com os irmãos neste momento, pedindo que o Espírito Santo possa completar essas palavras. Hoje pela manhã, enquanto observava os irmãos cantando, falando, e o meu coração enchendo de saudade, percebi como a maturidade na nossa fala, não? Como nós conhecemos da palavra, como nós sabemos sobre Jesus, como nós sabemos sobre o Evangelho. Nós sabemos o que cantamos e o que pregamos. Como diz o hino do cantor cristão, sabemos em quem temos crido, nós sabemos. Muitos de nós temos as nossas raízes já alicerçadas lá, alimentadas na fonte que é Cristo. Nós somos um povo muito especial. Nós temos o privilégio de conhecer a palavra do Senhor. Que Deus possa continuar levantando esta amada igreja para cada vez mais aprofundar as raízes em busca da água verdadeira que é Cristo, se relacionando com Ele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai impulsioná-los no trabalho cristão que precisa ser continuado, feito aqui neste lugar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, agradeça ao Senhor pelas nossas vidas. Te louvamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. O Senhor nos alcança todas as manhãs, como há na palavra. Somos agraciados pela Tua misericórdia e pela Tua graça incessantes. E nós te agradecemos por isso. Eu louvo o Teu nome, Pai, pela vida desta igreja, que há tanto tempo o Senhor colocou neste lugar. Pela vida de cada irmão, pela vida do pastor e a sua família.
Que o Senhor continue fazendo a tua obra neste lugar, e a cada dia que se passar, mais e mais, que sejamos um povo que nos relacionamos com o Senhor, que essa seja a nossa marca, que o Senhor esteja nas nossas atitudes, nas nossas ações, na maneira como nos vestimos, nos portamos, que as pessoas possam ver o Senhor em nós, sem que precisemos abrir a nossa boca para anunciar o Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja em nós. Abençoe esta igreja, cada irmão, da mais jovem criança ao adulto, que todos possamos estar no centro da Tua vontade e trabalharmos com todas as nossas forças, porque o Senhor não demora a voltar. E quando voltar, Pai, que as nossas mãos estejam cheias de trabalho para entregar no Teu altar. É a oração que eu faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória.